Olá, aluno, seja muito bem-vindo aqui à nossa aula sobre técnicas de análise de comandos elétricos, tá? Isso aqui vai facilitar esses métodos, né? Facilitar na hora de você resolver algumas sequências pneumáticas trabalhando ali com o CLP, beleza? Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá. Então, primeiramente, revisando aqui a parte de automação pneumática e hidráulica, tá? Dentro dos comandos sequenciais, nós temos algumas representações aqui de movimentos, tá? De forma algébrica, tá? Então, o mais, ele vai representar o avanço, e o menos vai representar aqui o recuo. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um a mais, 1 a menos, 2 a menos, representa que o meu cilindro 1 vai avançar, o 2 vai avançar, depois o 1 vai retornar e o 2 vai retornar. Tá? Então, em comandos sequenciais, eu também tenho a opção de trabalhar com diagramas chamados trajeto passo. Se eu tiver aqui uma ascendência aqui, um quadrado, e uma ascendência aqui, dentro desse quadrado, vai representar o avanço. Se estiver aqui descendo, vai ser recuo. Se estiver aqui em cima, parado, avançado. Se estiver aqui embaixo, parado, recuado. Beleza? Então, numa situação de um exemplo, né? Se eu tiver esses dois cilindros, né, 1A e 2A, eu consigo explorar aqui a minha sequência pneumática, tá? Então, eu tenho aqui, ó, basicamente eu sei que no primeiro ciclo, né, no primeiro step, que seria o primeiro passo, o cilindro 1 avança. Depois, no segundo passo, ele continua avançado e o cilindro 2 avança. No terceiro passo, o cilindro 1 retorna e o segundo fica avançado. E no quarto passo, o meu cilindro 1 fica em repouso e o cilindro 2 retorna. Isso aqui seria uma sequência direta, tá? E aí, se a gente for analisar através do diagrama trajeto-passo, a gente consegue explorar e extrair diversas sequências, né? Então, como de costume, e começando aqui nesse primeiro step, tá? Eu tenho aqui um a menos, porque o meu cilindro aqui, 1, está declinando, né? Então, essa seta aqui, esse traço, indica que ele está recuando. E aí ele continua parado no segundo passo, porém no segundo passo aqui, o cilindro 2, ele avança. E aí, no terceiro passo, o cilindro 1 avança e o cilindro 2 continua parado. E assim no quarto passo, ele se mantém avançado, o cilindro 1, e o cilindro 2 retorna. Então, a sequência pneumática seria 1 a menos, 2 a mais, 1 a mais e 2 a menos. Beleza? E aí, numa sequência indireta, o que acontece, né? Você notou aqui que numa sequência direta, você tem aqui, por exemplo, 1 a mais, 2 a mais, 1 a menos, 2 a menos, tá? Se eu dividir essa sequência aqui e equiparar os dois, fazer uma igualdade, eu vou ter aqui 1A, 2A. E desse lado eu vou ter 1A, 2A. Se são iguais, perfeito, é uma sequência direta. Porém, numa sequência indireta, se eu divido aqui ao meio, por exemplo, a minha sequência, eu vou ter aqui 1A, 2A. E do outro lado eu vou ter 2A, 1A. Então, eles são diferentes. Então, provavelmente aqui você vai ter um intertravamento aqui de sinais. Então, trabalhando no método intuitivo, que você vai trabalhar com a sua lógica, talvez você explore um pouquinho mais de tempo para poder resolver esse problema. E aí, você adotando outras técnicas, você vai conseguir resolver o mesmo problema de uma forma mais intuitiva. Tá? Então, primeiramente, falando sobre condições aqui marginais. O que são as condições marginais, né? Nós vamos falar. Análise de circuitos elementares. Vamos estar falando sobre o método intuitivo, o método de minimização de contato, que seria o cascata, o método de maximização de contatos, que seria a cadeia estacionária, e o método step by step, que seria o passo a passo. Então, falando sobre condições marginais. Condições marginais, dar uma lida aqui, né, são condições fora da rotina principal do funcionamento esperado, levadas em consideração no projeto a fim de minimizar ou solucionar situações de erro ou risco. As condições marginais são empregadas, né? Então, você ter condições do manual, do automático, de uma partida de start, stop, reinicialização, parada de emergência, condições iniciais, condições de contorno, ou seja, seria o meu painel. Tudo que eu tiver relacionado aqui, se eu apertar o botão start, se eu apertar o reset, o que vai acontecer no meu processo?
Então, são essas condições marginais que vão estar ditando a regra aí da sequência do meu processo. E aí, todo o processo, todo o painel, né, que vai controlar o processo, ele precisa ter essas condições. Em qualquer sequência, você precisa estar atento qual que é as condições marginais para que ele funcione bem e corretamente. Tá? Agora, falando sobre os métodos dos circuitos elementares, falando aqui sobre o método intuitivo, né? Então vamos lá. É um método cuja característica básica desenvolve-se a partir da intuição do projetista, não possuindo uma regra definida para a elaboração do circuito. Então, quais são as características, né? Limita-se a pequenos circuitos, tá? Exige maior tempo de elaboração do projeto. Não possui garantia operacional. Inadequado nas aplicações de circuitos compostos e aplicado somente às sequências diretas. Então aqui você vai aplicar, né, basicamente, a sua intuição, a sua lógica de programação, podendo, de certa forma, resolver o problema, né? Mas não é algo garantido. E aí você vai demandar um pouco mais de tempo, né? E aqui um exemplo de método intuitivo que eu vou estar passando nas nossas próximas aulas mais detalhado, né? Então aqui eu tenho uma sequência direta. Geralmente eu costumo trabalhar, né, em eletropneumática dividindo aqui os diagramas, tá? Então eu tenho aqui um diagrama de comando, e nesse caso estou comandando as condições marginais aqui desse operator panel, que seria o nosso painel de comando. Tenho aqui também, né, o diagrama de controle, onde eu vou fazer os controles aqui das minhas variáveis, e aqui o diagrama de potência, onde eu vou acionar as minhas solenoides, tá? Beleza? Então, o método intuitivo, ele vai, basicamente, você vai fazer de várias formas para poder resolver o problema. Então, não é um método garantido que, se eu fizer uma sequência dessa, por exemplo, 1 a mais, 2 a mais, 1 a menos, 2 a menos, o meu programa vai funcionar e assim acredito que o seu também vai funcionar. Porém, se nós formos comparar um com o outro, cada um vai ter uma metodologia diferente para conseguir chegar no mesmo resultado. Porém, o método intuitivo, né? Você, dependendo da situação, se for uma sequência indireta, já começa a dificultar um pouco mais, tá? Então, vamos lá para o próximo. Eu tenho um método chamado Step by Step, tá? Então, é um método prático, simples, com uma regra de fácil assimilação. Nesse método, há uma individualidade dos passos do diagrama, onde cada movimento individual ou simultâneo ocorre baseado no comando de uma saída, a qual foi habilitada pelo passo anterior e pelo respectivo fim de curso. Ou seja, você vai ser um passo após o outro, step by step. Quais são as características, né? Não requer grande experiência por parte do projetista. É ideal para aplicações em qualquer tipo de circuito. Elimina a necessidade do uso de fim de curso escamoteável. Apresenta alta segurança e garantia operacional. Apresenta custo de implementação elevado em relação aos outros métodos, né, propostos. Então vamos ver aqui. Vou estar passando também essa aula aqui passo a passo. Aqui, mesmas coisas, né? Eu tenho aqui uma sequência indireta, tá? 1 a mais, 2 a mais, 2 a menos, 1 a menos. E aqui, basicamente, eu vou ter um relé para cada passo, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, esses dois relés que vão estar simbolizando a questão do meu modo de operação. E se você contabilizar, eu tenho um relé para cada passo. Então, K3, K4, K5 e K6. E aí, basicamente dá a condição para o próximo, né? Então, por isso que se chama-se método step by step, né? Então, vai ser passo a passo, tá? Então, nós vamos detalhar mais nas próximas aulas. Temos outro método chamado de minimização de contatos, que seria o cascata. Vamos lá. É um método prático e simples denominado cascata, porque as conexões das válvulas são representadas de forma escalonada, ou seja, em série. Isso garante a alimentação de ar em uma só linha pneumática. Todas as linhas estão conectadas para o escape. Quais são as características? Vamos ver. Não requer grande experiência por parte do projetista. Ideal para aplicações em qualquer tipo de circuito, elimina a necessidade de uso de fim de curso, apresenta alta segurança e garantia operacional,
apresenta custo menor de implementação em relação ao método passo a passo. Aqui, basicamente, é um circuito pneumático, tá? Diferentemente do elétrico pneumático, a qual teria linhas de programação, linhas de alimentação de ar. Então, vai ser a mesma metodologia. Então, como que funciona esse método cascata, né? Então, uma cascata pneumática. Se eu tenho aqui uma sequência, eu começo aqui a contabilizar e separar em grupos. Como que eu separo esses grupos? Eu começo a contabilizar da esquerda para a direita. E vou lá, 1 a mais, 2 a mais, 3 a mais, 4 a mais, 3 a mais. Pô, eu repeti. Se eu estou separando em grupos, eu não posso deixar dois cabeças de chaves no mesmo grupo. Então, encontrei um 3 a mais, 3 a menos, que é a mesma coisa que esse, então eu separo e falo que esse aqui é um grupo. E aí começo de novo a contar. 3 a menos, 1 a menos, 2 a menos, 3 a menos. Pô, repetiu, então cortei mais um grupo. Depois 3 a mais, 4 a mais, 3 a menos. Pô, repetiu de novo, então esse aqui vai ser outro grupo. E aí com isso eu vou ter 4 grupos nesse formato, beleza? E aí, na hora de programar, você vai ter linhas de programação, né, que vai conduzir o seu processo, beleza? E a gente chama de lógica de relés. Opa, vamos lá? E aí nós temos as análises de elementos, né, que seriam métodos de maximização de contatos, que seria nada mais nada menos que o método da cadeia estacionária, né? Então, é que um relé vai ligando outro relé, que vai ligando outro relé, ou seja, vai ser um processo encadeado que o último passo ele vai derrubar todos, tá? Então, é um processo que não requer muita experiência do projetista, é ideal para aplicações em qualquer tipo de circuito, elimina a necessidade de uso de fim de curso, apresenta alta segurança e garantia operacional e apresenta um custo maior devido a que cada passo haverá um relé de contato, tá? E aqui, geralmente, nós fazemos esse estudo, né? Então, se eu tenho aqui, basicamente, uma sequência, né? Qual que é o número de relés que eu vou ter? Vai ser o número de passos mais um. Então, eu vou ter aqui, ó. Eu tenho aqui em parênteses, é um passo. Então, A mais, B mais, beleza? C mais, B mais, C menos, A menos, B menos, C mais, V menos, C menos. Beleza. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 passos mais um. E aí, eu vou fazendo essa cadeia aqui, ó, essa sequência. Então, se eu apertar o botão Start, liga K1, que K1 vai fazer essa sequência aqui, ó, A mais, B mais. Vai tocar nesses dois fins de curso, vai ligar K2. E aí você sela sempre essa informação. Toda vez que eu aqui passar essa informação, eu vou fazer o selo, tá? E aí eu preciso do contato anterior para poder selar também o próximo contato. E aí eu vou fazendo essa sequência. K2 vai ligar C+, que aí vai tocar no sensor, né? Seria do C+. E aí vai ligar K3, assim sucessivamente, tá? E aí a nossa cadeia estacionária vai ficar basicamente desta forminha aqui, né? Você vai ter diversos relés aqui, um após o outro, e aí ele vai ligando em sequência. E o último relé, quando ele é energizado, ele acaba derrubando toda a minha cadeia. É como se fosse aquele efeito dominó, beleza? E aí, eu agradeço aí por mais essa aula que eu tenho passado para ti e te vejo na próxima aula, onde eu irei fazer todo o detalhamento desses métodos, ok? Então, até mais.